Fala, meus irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Por uma sugestão da Maílza, eu vou fazer aquela análise psicológica sobre Sansão nesse vídeo. Sansão é um personagem muito conhecido e vai ser muito legal, fique comigo até o final. Esse, irmãos, é uma figura fascinante, com uma personalidade rica e complexa e admirável. Ele apresenta um contraste marcante entre a sua força física extraordinária e suas derrotas emocionais e morais. Nós vamos analisar alguns pontos importantes da vida de Sansão, utilizando também alguns conceitos da psicologia, beleza? Não deixe de ficar nesse vídeo até o final. Olha, primeiro nós vamos falar aqui sobre o contexto, da origem de Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito divino, Qual que era esse propósito? Era um propósito claro, que ele estava sendo ali consagrado como um nazireu desde o nascimento, Ou seja, ele estava sendo separado por Deus para ser usado pelo Senhor. Então, segundo a teoria do desenvolvimento psicossexual de Erik Erikson, ele pode ter enfrentado desafios de identidade relacionado, por exemplo, à sua própria identidade, Especialmente na fase da adolescência marcada pela crise entre identidade e confusão de papéis. A expectativa, irmãos, de ter o libertador de Israel, porque foi para isso que Deus chamou Sansão, para ser o libertador de Israel, isso pode ter gerado nele uma pressão psicológica muito intensa. E isso pode ter contribuído para os comportamentos de Sansão, que oscilava entre obediência às normas e também atitudes de rebeldia. Então, ficava oscilando ali nesses dois. Agora vejamos sobre a impulsividade de Sansão. Antes disso, eu quero te pedir para você que você se inscreva nesse canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo no grupo da sua família, nos seus grupos. E se você quiser dar alguma sugestão também sobre algum personagem da Bíblia, escreva aqui embaixo nos comentários e eu vou fazer a análise, beleza? Ok? Feito? Compartilhou? Obrigado, Deus abençoe sua vida. Então, vejamos então a impulsividade de Sansão. O comportamento impulsivo de Sansão pode ter aplicado sobre a ótica das funções executivas, especificamente o controle inibitório. Ele frequentemente buscava uma satisfação imediata dos seus desejos, mais latentes ali, sem que considerasse as consequências que aquilo poderia gerar. Então, tudo aquilo que ele tinha ali, dos seus desejos, ele queria suprir. Esse padrão, ele é evidente nas escolhas de Sansão, por exemplo, sobre a esposa, E também as reações violentas que ele tinha por causa das provocações. Como, por exemplo, quando o Sansão queimou as plantações dos filisteus, lembra? Com as raposinhas. Psicologicamente, isso aí reflete numa baixa regulação emocional. Uma característica comum em personalidades com traços de descontrole, de pessoas que não têm muito controle. Então, Sansão passava isso para a gente. Um outro ponto também são as relações interpessoais que Sansão tinha. Sansão, ele demonstrou ali dificuldade em estabelecer vínculos seguros, Ele preferiu relacionamentos de alta intensidade emocional
mas de baixa confiança. Isso é um padrão, irmãos, e esse padrão ele pode ser compreendido, por exemplo, na luz da teoria do apego, que sugere experiências na infância, e essas experiências podem acabar impactando a forma como nós nos conectamos com as outras pessoas, né? A gente vê a relação dele, por exemplo, com a Dalila, em que ele revela para ela o segredo dele, lembra de cortar o cabelo? E mesmo após os sinais claros que a Dalila era uma traidora, ele continuou revelando. E isso pode indicar traços de apego ansioso, uma tendência a idealizar parceiros em busca de uma validação ali emocional. O controle entre a força física de Sansão e as suas fraquezas morais também merece a gente dar uma atenção para isso, né? Ele parecia confiar em suas próprias habilidades, mas ele ignorava ao mesmo tempo o impacto de suas escolhas éticas, né? Aquilo que ele poderia tomar, as suas escolhas éticas, ele acabava que ele ignorava isso. E isso pode ser interpretado como um exemplo de dissonância cognitiva, um conflito interno entre o seu papel como nazireu dedicado a Deus e as suas ações frequentemente movidas pelo orgulho e pela vingança, né? No entanto, né, irmãos, no final da vida de Sansão, ele teve o seu momento ali, ele acabou conseguindo um momento de redenção, né? Por quê? Porque ele reconheceu a sua dependência de Deus. Então, no finalzinho ali, quando ele estava sem força para nada, ele reconheceu que ele dependia de Deus. Ali ele orou para Deus dar ele força e ele acabou cumprindo o seu propósito ao derrubar o templo ali dos filisteus, né, e matar os filisteus. Esse momento pode ser analisado como, por exemplo, um momento ali de resiliência psicológica, né? A capacidade que Sansão tinha de aprender e de crescer a partir de experiências adversárias. A história de Sansão, ela nos ensina lições profundas. Psicologicamente, ele nos alerta sobre o perigo, né, da gente ignorar as vulnerabilidades emocionais que a gente tem. Nós não podemos ignorar isso. A importância também de desenvolver habilidades de autorregulação e a possibilidade de transformação mesmo após comportamentos destrutivos. Então, a trajetória de Sansão, ela reflete a luta entre potenciais e limitações humanas, né? E isso oferece também uma rica reflexão para a gente, tanto no lado espiritual quanto no nosso lado aí psicológico. Sobre Sansão, irmãos, é isso que eu queria falar. Muito obrigado por você acompanhar esse canal, muito obrigado por você ficar nesse vídeo até agora. Deus abençoe a sua vida, um abraço para você e tchau!